do Senhor, meus irmãos, boa noite. Graças a Deus, irmãos, por mais um dia que Deus nos deu, né? Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou continuar contando para vocês a continuação do meu vídeo de ontem. Quem viu o meu vídeo de ontem sabe do que foi que eu falei, né? E assim, é meio chatinho de ouvir, mas no final é feliz, tá bom? E porque assim, irmãos, o rapaz, ele foi preso, né? Quem viu o meu vídeo sabe. Ele foi preso por 4 anos, depois ele, né, ficou em liberdade. E quando ele, nesse período que ele estava preso, eu não estava, né, lá na roça, eu estava em Belo Horizonte. Como eu falei para vocês que eu vivia pelas casas dos outros, trabalhando nas casas de família. E assim, aí depois eu voltei, eu já namorava com esse meu marido. Aí eu acabei casando com ele e nós fomos morar num sítio. E era muito bom lá nesse sítio. O dono desse sítio deixou nós lá, né? Para nós cuidarmos do que já tinha. E era muito bom lá. E assim, e aí, depois eu fiquei sabendo que esse rapaz, ele tinha, vamos supor que casado com a minha irmã. Só isso. Irmãos, e aí, eu fui saber da minha mãe o que tinha acontecido. A minha mãe falou, não, eles fugiram. Mas eles fugiram para onde? Para viver aonde? Sabe onde eles foram morar? Dentro de uma caverna, embaixo de uma pedra. E era um lugar bem grande, muito grande mesmo que tinha. Era uma caverna que dava para fazer uma big de uma casa, lá debaixo, né? Desse lugar. E lá tinha água. Nesse lugar tinha água. E ele juntou bastante lenha e levou para esse lugar e ficava lá. E fizeram fogueira lá debaixo, porque lá tinha muito bicho peçonhento. Então eles faziam fogueira para espantar os bichos, principalmente as cobras que tinham ali debaixo. Irmãos, eles ficaram um tempo lá escondido. Ele saía porque ele ia trabalhar e ela ficava lá sozinha, escondida. Aí, depois, com o passar dos dias, ela começou a sair de lá, começou a ir para casa da mãe dele e tal. Aí depois ela foi na casa da minha mãe. Aí eu fiquei sabendo que ela estava na casa da minha mãe e fui lá na casa da minha mãe, mas eu fui lá muito brava. Fui muito brava mesmo. Aí eu cheguei lá, falei, muito brava com ela. Aí ela levantou a voz também para mim, né? E aí apareceu a cunhada dela e o tempo esquentou ali, né? Entre nós três. Aí a mamãe mandou todo mundo embora. A mamãe falou, todo mundo vai caçar a casa de vocês e não vem brigar em cima de mim, não. Aí eu obedeci primeiro, fui embora para minha casa e elas também foram embora para casa. Só que em vez dela ficar quieta, ele chegou de tarde em casa, ela contou tudo para ele. Ele chegou de noite já em casa. Ela contou tudo para ele. Aí o que ele fez? Ele pegou uma foice e foi na minha casa, de madrugada. E eu ouvi alguém batendo na minha janela. Mas eu não abri a janela porque eu imaginei já que era ele. E assim, aí eu fiquei com muito medo do meu marido acordar. O meu marido também tinha chegado já meio chapado, né? Mas deitou e dormiu. Pensei, se o meu marido levanta... E ele também já estava meio esquentadinho, porque todo mundo bebia. Inclusive, eu não sei se eu já falei para vocês que todo mundo lá em Minas, principalmente os homens, morre todo mundo de tanto beber. E morre tudo novo, de tanto beber cachaça. E assim, aí graças a Deus o meu marido não acordou. E ele bateu várias vezes na janela, mas ele queria eu, entendeu? Aí não apareceu ninguém, ele foi embora para casa. No outro dia, a minha mãe me avisou do que estava acontecendo e eu passei a tomar mais cuidado, né? Passei a tomar mais cuidado para evitar ele. Irmãos, e aí, os irmãos dele, o pai dele, fizeram um barraquinho fora dali da caverna, porque lá tinha muito bicho. E ela começou a reclamar muito que ela não queria ficar lá, porque lá tinha bicho, tinha cobra, tinha bicho. E assim, fizeram um barraquinho perto da casa do pai dele, da família dele. Aí foram morar lá. Aí o inferno abriu para ela mesmo, porque aí ela começou a apanhar, já estava grávida, apanhava, dormia no mato com medo dele, e ele ruim para ela, e aquela coisa era toda. Até chegou um dia que o bebê nasceu, ela quase morreu para dar à luz a essa criança. E aí passou uns dias e eu vim embora para São Paulo. Quando eu vim embora para São Paulo, ela só tinha um filho. Aí
Depois disso, ela teve mais 2 filhos. E aí ela não aguentou mais. Não aguentou mais ele porque era difícil. E aí ela buscou socorro na mamãe, né? Na nossa mãe. E ele agora queria acabar com todo mundo, com a minha mãe, com ela, com as crianças. Diz que teve vezes ele pegar os piquititicos, né? Que no caso já era 3 filhos. Os pequenininhos levantar para cima que nem se levanta um frango, com um cutelo na mão, né? Olha o que eu faço, olha o que eu faço, com a criança. Aí ela se desesperou e a minha mãe acabou fugindo de lá com ela e foi embora para a cidade. Só que nisso que a minha mãe foi embora para a cidade levando ela e as crianças junto, a minha mãe teve apoio de um fazendeiro lá, né? O fazendeiro ajudou minha mãe. Só que esse fazendeiro ajudou minha mãe, graças a Deus ajudou, porque tirou minha mãe dali para, né? E elas, né, para não morrer na mão desse covarde. Mas o que fizeram, o que esse fazendeiro fez, foi passar a mão no terreno da minha mãe, né? A minha mãe perdeu as terras, mas graças a Deus não perdeu a vida. E a minha irmã ficou lá com a minha mãe, mesmo assim ele ainda tentou ir atrás, mas ele não conseguiu. E minha irmã ficou lá com os 3 filhos. Só que o tempo passou comigo aqui em São Paulo e eu acabei indo lá na minha mãe. E ela não me recebeu, minha irmã, não me recebeu. E eu voltei embora, depois eu voltei de novo, as minhas crianças eram pequenas, dela também, nessas alturas ela já tinha um outro marido. E ela também não me recebeu, eu ficava esperando ela para nós conversar, para nós, né, na casa da minha mãe, ela também não me recebeu, ela fazia de tudo para fugir de mim. Aí eu voltei embora para São Paulo, né, e fiquei triste, ficava triste com essa situação, né, mas não podia fazer nada. Aí o que acontece? Aí eu não voltei mais, porque aí ficou muito tempo, fiquei muito tempo sem ir. Foi até que um dia, não, eu fiquei muito tempo sem ir depois que minha mãe faleceu. Porque depois de 2 anos que eu estava aqui, aí a minha mãe ficou doente e tal, eu recebi a notícia que a minha mãe já estava para ser sepultada, eu saí daqui, né, às pressas, cheguei lá 10 minutos antes do sepultamento. Mas mesmo assim minha irmã ainda me evitou. Mas eu também só cheguei lá num dia e no outro dia eu já vim embora, só passei, só dormi. Dormi na casa da minha outra irmã e no outro dia vim embora. E aí não voltei nunca mais, passou-se o quê? 20 anos. 20 anos. E assim, aí o tempo passou e eu tentava falar com elas, com essa minha irmã. E nessas alturas ela já tinha uma filha que ela desejava muito, ela tinha uma menina, e com esse outro marido que ela arrumou, ela tem uma menina. E aí chegou um dia que ela me ligou. Depois de tanto me evitar, de tanto não querer falar comigo, ela me ligou. E nessa época eu já tinha o telefone fixo, né, em casa, e ela me ligou de um orelhão. E até a menininha ajudou ela. E ela aí quando eu atendi o telefone, ela falou que era ela, e eu até assustei, né? E aí ela falou assim: ô minha irmã, eu tô te ligando para me te dar a paz do Senhor, te saudar com a paz do Senhor. Aí eu respondi, né? Aí ela falou assim: porque eu aceitei Jesus. Eu agora sou crente. Sabe, a igreja era uma igreja até Assembleia de Deus que tinha lá, e ela me contou, falou das irmãs, né, que ela tinha aceitado Jesus, e eu fiquei feliz, né, e por ela ter aceitado Jesus, e ela estava feliz, E aí, irmãos, para vocês terem ideia, ela me pediu perdão. Aí eu falei para ela: minha irmã, eu não tenho nada contra você, tudo que aconteceu foi você que fez de mal para mim. E esse tempo todo eu sofri por causa disso. Porque eu não quero lembrar do que aconteceu, porque afinal de contas, eu não sei se você sabia, mas eu sei que ela sabia, né? Eu não sei se você sabia. Eu falei pra ela, né? Ela falou: não, eu sabia. Eu sabia do que aconteceu, mas eu não sei o que aconteceu comigo, que eu acabei me envolvendo com ele e acabei com a minha vida. Eu falei: não, não acabou com a sua vida não, que sua vida agora está nas mãos de Deus. Irmãos, e eu orava a Deus, porque nesse tempo eu já era crente, eu já estava na igreja. E assim, e aí ela me pediu perdão até das vezes que eu fui lá e ela me evitou, que ela não quis falar comigo. E eu fiquei feliz por isso, mas eu fiquei pensando: mas por quê?
porque agora? E ela era uma pessoa de coração duro, ela era uma pessoa ruim. Ela tinha um coração duro. E porque na verdade a gente cresceu junto. Com isso, quando meu pai faleceu, ela tinha 6 anos de idade. Quando ela se envolveu com esse cara, eu acho que ela tinha 16 anos. E assim, eu não entendi muito. Eu fiquei feliz, mas eu não entendi muito. Depois eu pensei, não, Deus fez a obra. Foi Deus que fez a obra na vida dela. E realmente foi Deus que fez a obra. Passou, irmãos, alguns meses. Ela ficou mal, porque ela já estava doente. Aí ela ficou mal e foi para o hospital e ela faleceu. E isso foi bom demais, porque ela morreu com Jesus, né? Mas o ruim que ficou foi a menina que ficou sozinha. A menina ficou sozinha e eu tentei conversando com ele, com alguém lá, né? Até com meu irmão, de ficar com a menina, que a menina ainda era novinha. Acho que a menina tinha 12 anos quando ela faleceu. A menina não quis. A menina não quis ficar com ninguém. Tinha uma tia também, da parte do pai, também queria a menina também não quis. E eu sei que essa menina sofreu muito. Sofreu muito. Irmão, mas Deus foi tão bom que Deus preparou ali uma pessoa. E eu não sei se ela casou de papel passado, não sei, mas eu sei que hoje em dia ela tem marido e ela tem lá os filhos dela e ela vive com esse marido e vive com os filhos, né? E os outros que eram os filhos da minha irmã, que era filho desse rapaz, tem 2 que não é crente, mas tem um deles, o do meio, filho do meio. Vocês acreditam, irmãos, que ele é pastor de igreja? Ele é pastor, irmãos, de uma igreja. E é uma pessoa que está muito bem, é o que está melhor na situação financeira. E ele está muito bem, graças a Deus, muito bem casado. Tem uma mulher bonita, você nem pode imaginar. Uma mulher linda. E não só por fora, né, mas por dentro, uma mulher que acompanha ele nas coisas de Deus, na igreja. E assim, e foi isso que aconteceu. E ele também faleceu. Ele também faleceu, mas ele faleceu antes da minha irmã. Ele, por beber muito, teve aquela doença chamada cirrose e morreu sozinho, abandonado numa fazenda. Sem família, sem filho e sem ninguém. E ele morreu sozinho, abandonado. E, segundo eu fiquei sabendo, ele foi enterrado só com os coveiros. Foi sepultado. Só com os coveiros que levaram e sepultaram. E foi isso que aconteceu. E, para mim, esse final foi feliz, porque a minha irmã, ela conheceu, Jesus encontrou ela, né? Porque não é nós que encontra Jesus, é Jesus que encontra nós. Jesus encontrou ela e deu para ela um arrependimento e ela morreu em Cristo. Embora foi difícil ficar sabendo o quanto essa menina sofreu. Mas graças a Deus também, Jesus também restaurou, né? E deu a vitória. Amém, meus irmãos? Ficar com Deus, meus queridos. Boa noite. Ficar com Deus. Boa noite.